O que devemos fazer, afinal, com os ensinamentos de Jesus? A princípio, parece uma pergunta idiota. Mas não é. Quero perguntar de novo. O que devemos fazer com os ensinamentos de Jesus? Diante daquilo que tem sido pregado na maioria esmagadora de nossos púlpitos, diante da mensagem da maior parte dos líderes religiosos em nossos dias, eu pergunto mais uma vez a você, que me ouve agora, a quem devemos dar crédito? E eu pergunto isso simplesmente porque as pessoas que fazem uso deste livro sagrado em nossos dias para expor as boas novas, para pregar o evangelho, elas não estão destoando suavemente, elas não estão praticando um leve deslize dos ensinamentos de Jesus, elas estão pregando o contrário. Elas estão rejeitando por completo os ensinamentos de Jesus. Por isso, mais uma vez, eu quero perguntar a você: o que devemos fazer? Porque se vamos dar crédito à grande maioria das mensagens que ouvimos nas emissoras de rádio, nas emissoras de TV e nos púlpitos das igrejas, se vamos dar crédito à grande maioria destas mensagens que menosprezaram e rejeitaram inteiramente os ensinamentos de Jesus e passaram a pregar um evangelho espúrio, aquilo que Paulo chama de outro tipo de evangelho, aquilo que ele chama de anátema, de coisa maldita. O que vamos fazer? Se arrancarmos estas páginas, teremos um problema grave. Por isso as pessoas, elas não arrancam essas páginas, mas elas desprezam elas. Elas passam por cima dos ensinamentos de Jesus e saem à cata de alguns textos sagrados, principalmente lá no Velho Testamento. Elas saem à cata de alguns versículos, de alguns salmos, de alguns textos sagrados que possam alicerçar e embasar os seus pensamentos e as suas doutrinas e as intenções dos seus corações. Eu quero seguir, e eu preciso seguir os ensinamentos de Jesus. Não importa que isso faça com que eu venha andar em caminho contrário à grande maioria esmagadora de todos os pregadores, de todos os religiosos, de todos que professam a fé cristã. Eu fico com Jesus. Eu fico com aquilo que ele ensinou. Eu quero aprender dele. Eu quero que o Espírito Santo me ensine, me quebre, me renove, mude meus conceitos, faça de mim um vaso na mão do oleiro, de maneira que meu caráter se molde, minhas emoções se moldem, meus pensamentos se transformem
e se moldem segundo a vontade, e segundo a palavra, e segundo os ensinamentos dele. Eu quero ouvir Jesus. Quero segui-lo até o fim. Sabe por quê? Porque eu quero ser um dos poucos que estão porfiando, essa expressão bíblica, que estão lutando, batalhando por entrar pela porta estreita. Num caminho que é estreito e que são poucos que andam por ele. A grande maioria anda por um caminho largo e espaçoso. São esses que têm a Bíblia na mão. São esses que têm um terno, uma gravata e um sapato engraxado. Mas que vivem na prática de um evangelho aguado. De um evangelho que não traz lágrima. De um evangelho que não confronta o homem com o seu pecado, com as suas iniquidades, com os seus erros, com a realidade do inferno, com a realidade de um juízo que aguarda todos nós. Um evangelho que acalenta a iniquidade, que acalenta o pecado, que acalenta a perversidade. Um evangelho que visa unicamente aquilo que Jesus disse que nós deveríamos tirar os nossos olhos, que são as coisas deste mundo, que irão todas perecer pelo fogo. Veja isso. Eu não vou ler muitos textos, mas apenas alguns. E a minha Bíblia está aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 14. E nós vamos mencionar um ensinamento do Mestre, de Jesus. A partir do verso de número 12, diz o texto sagrado: então Jesus disse ao que o tinha convidado para um almoço: quando você der um banquete ou jantar, Jesus está falando, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Preste bem atenção. O Senhor está aqui estabelecendo um padrão de vida. Não significa que você não possa ter comunhão com seus vizinhos ou com pessoas que sejam abastadas e bem remuneradas e bem posicionadas na vida. Mas o que Jesus está transmitindo aqui é uma conduta. É uma questão de moral, é uma questão de caráter, é uma questão de princípios, é uma questão de personalidade de discípulo de Cristo. Veja isso. Não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Mas quando deres um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz, bem-aventurado será você, porque eles não têm como te retribuir. E a sua recompensa virá na ressurreição.
dos justos. Meu Deus do céu. O que é isso que nós estamos vendo aqui? Que tipo de conceitos são estes que Jesus está ensinando agora? Veja isso. Ele está falando de darmos honra e de prestarmos atenção e de estendermos a nossa mão a pessoas que não podem nos retribuir em nada. Pobres, aleijados, mancos. E ele diz claramente que haverá uma recompensa por este gesto, por essa atitude, por essa conduta. E quem irá nos recompensar não são os nossos convidados, não são as pessoas com quem nós tratamos e lidamos e nos preocupamos diariamente, porque não estamos fazendo isso buscando uma recompensa deles. Nossa recompensa virá no dia da ressurreição dos justos. Mais uma vez o Senhor procura elevar os nossos olhos àquilo que é eterno. Estender a mão aos necessitados. Sabe, esse é um assunto enjoado, não é verdade? Bem melhor seríamos se escolhêssemos alguns textos bíblicos para te entusiasmar e falarmos de conquistas e falarmos de vitórias e falarmos de prosperidade e nos esquecermos por completo dessa ralé, dessa gente desprovida de graça, desprovida de grana, desprovida de posição social. Eles não podem fazer nada por nós. Aliás, você deve lembrar bem da parábola do bom samaritano, aquela história criada por Jesus. Quando alguém perguntou a ele acerca do principal e do mais importante de todos os mandamentos, e ele disse: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E eles disseram: aleluia, glória a Deus, é este mesmo, mestre. E então ele disse: mas há um segundo mandamento que é semelhante a esse. Ele tem o mesmo grau de importância, ele tem o mesmo valor. Ele está equiparado. E aquela gente arregalou os olhos e pensaram consigo mesmos: como pode haver um mandamento semelhante a esse, de amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento? Nada pode se equiparar a isso, nada pode ser semelhante a isso. Jesus disse: há um outro igual, está no mesmo nível, está no mesmo grau de importância e valor. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E então você conhece a história. Na indignação do coração desses homens ao ouvirem essa afirmativa, eles questionaram e disseram: quem é nosso próximo? E Jesus mostrou, através da história de um desconhecido, de um sujeito desconsiderado pelos judeus, um samaritano. Um samaritano que passa pelo caminho e socorre, e ajuda, e estende a mão para o homem que estava caído, ensanguentado, morrendo, enquanto os outros, o sacerdote, o levita, os homens cheios de condecorações
religiosa, passaram ao largo, passaram distante, não quiseram se envolver, não quiseram tocar nele, que se lasque, que morre, que sangre até morrer. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem mandou passar por aí? Eu não tenho amizade, eu não tenho intimidade, não tenho nada a ver com a dor dessa pessoa. Aquele samaritano tratou das feridas daquele sujeito e o levou a uma estalagem e deixou dinheiro para que cuidassem dele. E Jesus disse: quem foi o próximo dele? Quem usou de misericórdia. Faça o mesmo. Que evangelho é este que nós estamos vivendo em nossos dias? Eu pergunto a você. Com certeza absoluta você terá que concordar comigo que é um evangelho que anda em direção contrária aos ensinamentos de Jesus. Ao avesso, é o oposto. Quando ele ensinou que não devemos andar ansiosos ou preocupados com o que havemos de comer ou vestir, mas buscar em primeiro lugar a justiça e o reino dos céus em nossas vidas, é uma mensagem que anda em caminho oposto ao evangelho que hoje é anunciado, que incita as pessoas a estarem sempre ansiosas por conquistas e por aquilo que eles vão comer, ou por aquilo que eles vão vestir, e pelo salário que eles ganham, e pela posição social que ocupam, e pelo carro que eles têm, e pelas novas conquistas que ambicionam. Nos deparamos então com um conselho assustador de Jesus, que devemos convidar essa gente, devemos trazê-las para a nossa vida, devemos trazê-las, meu Deus, para o nosso cotidiano, para fazer parte daquilo que temos, daquilo que podemos oferecer. Veja isso. E aí você pode dizer: bem, mas Paulo, missionário, ele falou claramente, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Sabe, nós precisamos deixar de lado essa mania de ficarmos procurando alguns versículos bíblicos de forma isolada de toda uma revelação bíblica para tentar acalentar a nossa iniquidade, o nosso comodismo, para tentar acalentar a nossa consciência. Porque quando nós vamos a Tiago, no capítulo 2, eu não vou abrir a minha Bíblia, mas você pode ler depois. Capítulo 2, do verso 11 até o verso de número 26. Nós vemos Tiago tratando exatamente deste assunto, e ele diz: pode acaso a tua fé salvá-lo? De que tipo de fé estamos falando? Crer na existência de Deus, crer que Ele opera milagres, sinais e prodígios. Jesus certa vez disse: por que vocês ficam me chamando de Senhor? Hein? Por quê? Isso é um vício de linguagem? É um vício de linguagem gospel, ficar me chamando de Senhor, Senhor. Mas vocês nunca fazem aquilo que eu mando. Se eu fosse Senhor na vida de vocês, vocês me obedeceriam.
vocês dariam ouvido à minha voz, porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Nem tudo que diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. Escute isso. Estamos falando a verdade, estamos pregando a verdade. Para mim, para você, para todos nós. Temos que nos confrontar com essa realidade. Se não queremos estar entre os muitos enganados. Tiago diz: a fé sem obras é como um corpo sem espírito, está morto. É uma fé morta, inoperante, não produz nada. De que adianta você dizer que crer em Deus? Até o diabo crê, e ele faz mais do que crer, ele estremece diante da glória de Deus. A fé que não produz ações e atitudes em relação ao seu próximo, às pessoas que estão ao seu redor, ela é como um corpo morto, só tem aparência, não há vida nela. Leia o texto sagrado e você verá o que Tiago fala sobre tudo isso. Em Mateus capítulo 25, verso 31, o evangelista narra o julgamento. O momento em que o Senhor estará sentado em seu trono, e diz o texto sagrado que ele separará uns dos outros como o pastor separa o bode das ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E ele dirá aos que estão à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive frio, me agasalhastes. Eu estava nu e me vestistes. Eu era forasteiro e me abrigaste. Estava preso. Você se importou e veio me ver. E ele se dirige aos que estão à sua esquerda e diz: apartai-vos de mim, malditos. Eu não vos conheço. E ali vai haver choro e ranger de dentes, diz o texto sagrado. Porque esta profecia está se referindo a milhares de pessoas enganadas, que foram separadas nesse momento por Jesus, para ouvir uma sentença, e eles vão começar a gritar: Senhor, em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios e fizemos sinais e maravilhas. Eu tive fome, não me deste de comer. Estive frio, não me agasalhaste. Era forasteiro e você não me acolheu. Estava preso e você nunca me foi ver. Senhor, nunca te vimos assim. Isso nunca aconteceu. Se acontecesse, nós faríamos algo. Nós tiraríamos a roupa do próprio corpo para te dar. Nós tiraríamos o alimento do nosso prato para te dar, porque nós te amamos de verdade. Tu és Senhor da nossa vida. Quando é que nós te fizemos isso? Jamais te vimos assim. Todas as vezes que deixaram de fazer aos mais pequeninos dos irmãos, a mim deixaram de fazer. Meu Deus. E diz o texto de forma grave: irão estes para o lago de fogo e enxofre, e os justos
entrarão no reino dos céus. Sabe, a Bíblia Sagrada diz que aquele que afirma que ama a Deus, escute isso, nós não podemos fugir desta realidade. Você pode enganar o teu pastor e o teu pastor pode enganar as ovelhas, mas a Deus ninguém engana, e é isso que importa, meu irmão. É isso que tem valor real. Os olhos dele são como tocha de fogo. Ele nos enxerga no escuro. Não adianta você viver de aparências. Porque ele conhece o teu coração, teus pensamentos. Ele sabe tudo a teu respeito e a meu respeito. Não adianta falarmos que amamos a Deus se não amarmos o nosso próximo. João diz que somos mentirosos, que a verdade não está em nós, porque ninguém pode amar verdadeiramente a Deus e com Ele ter comunhão, e não ser capaz de demonstrar amor ao seu próximo. A qualquer pessoa que se colocar em nosso caminho, seja ele quem for, se passou em nosso caminho, é nosso próximo. Como Jesus ele ensinou, é oportunidade de exercermos misericórdia, de exercermos compaixão, de estendermos a mão, de levarmos a essa gente um evangelho verdadeiro, autêntico, real, que tem sangue na veia, e não essa coisa mutilada, esse evangelho aguado e prostituído que existe por aí, que só pensa em grana, em posição social, em conquistas. No livro do profeta Isaías, eu quero ver se leio esse texto com você. Isaías, capítulo de número 58, verso de número 5 em diante. Quero que você preste atenção. Deus está falando sobre o jejum. Veja isso. Eu não tenho tempo para me aprofundar nesse tema, mas escute bem. Deus está falando sobre o jejum. E Ele está dizendo assim: será este o jejum que escolhi? Preste atenção. Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça com junco e se deite sobre pano e saco e cinzas. Deus está se referindo à humilhação, e isto é bíblico. Quando o homem, a mulher e até animais, em algumas circunstâncias, como o rei de Nínive ordenou, que todos jejuassem e se humilhassem perante o Deus de Israel. Isto é bíblico, esta humilhação. Mas veja o que Deus está falando sobre a prática do jejum. Ele diz assim: acaso é isso? Que incline a cabeça com junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? E um dia aceitável ao Senhor? O jejum que eu desejo não é este. Meu Deus, Jesus Cristo. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso na tua vida. Talvez você faça algum jejum para te suprir de alguma força espiritual, para expelir algumas castas de demônios. O jejum que eu escolhi não é este. Este é o jejum que eu escolhi. Verso 6. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo,
Deus está falando sobre atitudes que Ele deseja que eu e você venhamos tomar, e que isso tem um valor muito maior aos olhos dele do que o estômago vazio, do que a barriga roncando, do que você se vestir de saco e jogar cinza sobre a própria cabeça. Se humilhar diante de Deus é importante, mas é fundamental. Se queremos de fato nos humilharmos diante dele, é sabermos o que ele quer de nós em relação a este mundo que jaz no maligno. E ele diz aqui: é isso que eu quero, faça isso por mim. O jejum que eu desejo é este: solte as correntes da injustiça, desate as cordas de todo jugo. Eu quero que você ponha em liberdade os oprimidos, e eu quero que você rompa todo jugo. Não é também o meu desejo que você reparta a sua comida com o faminto, abrigue o pobre desamparado, vista o nu que você encontrou, e não recuse ajudar o teu próximo. Aí sim a sua luz romperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de ti, e a glória do Senhor estará na tua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: estou aqui. Se você eliminar do teu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os teus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os teus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Aleluia. Meu Deus, este é o Evangelho de Cristo. Esta é a palavra de Deus. Sabe, o tempo corre de uma forma muito veloz, e eu preciso me apressar, mas eu quero terminar dizendo uma coisa. Você lembra do que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Lembra? Fogo e enxofre veio do céu e consumiu a todos. Mas eu quero lançar um desafio. Quero que você leia a sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 20, Deus desce do céu. E Deus fala com Abraão: eu desci do céu porque eu ouvi um clamor de Sodoma. E eu desci para ver se esse clamor corresponde à realidade. Se assim for, destruirei Sodoma e destruirei Gomorra. E 2 anjos foram para a cidade. Deus continuou conversando com Abraão. Ele disse: tem misericórdia. E se houver 50? E se faltar 5 dos 50? E se houver apenas 40? E se houver 30? Se houver 10? E Deus disse: pouparei todo lugar, se houverem 10 justos. Você conhece a história e sabe que foram destruídas as 2 cidades. Não haviam 10 justos. Somente Ló poderia ser considerado alguém que se importava e que se incomodava com as práticas abomináveis dos habitantes daquele lugar. A pergunta é: quem clamou? Responda. Não haviam justos. Ló estava muito bem. Ele não vivia lá acorrentado e aprisionado. A terra era próspera e ele era negociante.
Ele se incomodava com aquelas práticas pagãs, mas ele continuava vivendo lá porque ele queria, ele não estava sendo obrigado a isso. Ele não estava clamando nada a Deus. Eu quero perguntar quem é que clamava naquele lugar. E era um clamor tão forte, tão violento, que tirou Deus do trono dele para caminhar por entre as ruas. Quem clamava? Leia sua Bíblia em casa. Abra em Ezequiel capítulo 16, verso 49. Ezequiel capítulo 16, verso 49. Pasme! É certo que lá em Sodoma e Gomorra havia promiscuidade, lesbianismo, homossexualismo, todo tipo de imundícia e perversão sexual. Mas houve uma iniquidade ainda mais terrível. Porque nós descobrimos que o clamor que tirou Deus do céu foi o clamor dos pobres, dos que não tinham o que comer. E ninguém os ajudava. Ezequiel 16, 49, Deus diz assim: esta foi esta é a principal, foi isso que me tirou do meu trono para andar nessas ruas. Esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, fartura de pão, ociosidade de dias, mas nunca estendeu a mão ao pobre e ao desvalido. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é chorando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama. Bem, amados, estamos chegando ao final. Esse é o Evangelho de Cristo. O tempo está passando, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Em breve estaremos todos em frente ao trono de Deus, onde prestaremos conta a Ele de tudo o que fizemos ou deixamos de fazer. Você está pronto? Você está pronta? Ajude-nos nesta grande obra de fé. Estenda-nos a tua mão e juntos vamos colher os frutos de uma semeadura em terra fértil. Missionário Delvan Lima e missionários do ar. Juntos numa grande obra de fé. Pois já chegamos ao final de mais um programa. Um abraço a todos vocês. Eu sinto pelo Espírito de Deus que esta palavra mudou a vida de muita gente. Moisés o mar atravessou, através da fé Josué o sol parou.